Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao desafio dos 30 dias. Dos 30 dias em rumo aí, em direção a realizar os nossos objetivos e nossas metas. E hoje vamos agora para o nosso segundo vídeo com o tema sobre crenças limitantes, como identificá-las na nossa vida e como poder nos libertar, nos curar, nos livrar dessas crenças, desses programas sabotadores que foram, né, instalados aí na nossa mente subconsciente e inconsciente. Então vamos lá, aqui fazer mais eu vou pegar mais uma definição sobre crenças aqui, para nos recapitular, que é o tema do que nós estamos falando no vídeo anterior. Caiu? Então eu vou dar continuidade. O que são crenças limitantes? De acordo com Paulo Vieira, autor de best-seller do Poder da Ação, ele diz assim: crenças são programações mentais onde estão armazenadas os aprendizados e as diversas informações que acumulamos durante toda a nossa vida. Essas programações são armazenadas no consciente e inconsciente. E essas programações elas formam crenças que influenciam as nossas atitudes, nossos comportamentos, nos limitando, né, de nos realizar as nossas tarefas, as nossas coisas que nós vamos fazer na vida, né? Então, o indivíduo que ele tem essas crenças, ele não consegue realizar aí o seu grande objetivo se essas crenças estão instaladas e alojadas e aí ela muda a maneira, né? Ela muda a maneira dele ver a vida, dele se comportar. Mas vamos então aqui, essa foi a definição. Vamos aqui como nos identificar então. O que são? Você me disse. Mas o que são crenças? Crenças são, né? São esses programas que foram instalados aí na nossa mente ao longo da nossa vida, né? No ambiente que nós vivemos aí, né? E principalmente no nosso, lá no, como eu disse, lá no nosso núcleo familiar. É lá que nós, né, pegamos aí, né, essas crenças aí, né? É lá que determinou a nossa vida, é lá que determina. Mas algumas dessas crenças limitantes, elas são muito poderosas em nossa vida. De acordo com a apostila aqui, tem uma das crenças que nós, às vezes, falamos por nós mesmos. Não sou bom o suficiente, não mereço sucesso, o dinheiro não traz felicidade e não sou capaz de mudar. Essas e muitos têm crença relacionada a tudo, né? A todas as coisas, todos têm uma crença em ele. Todos os nossos comportamentos existe uma crença por trás, entendeu? Nossos comportamentos, sejam nossos comportamentos externo na nossa casa, para fora, no meio social, onde nós convivemos, sempre tem crenças por trás de tudo. E essas crenças, quando elas são profundas em nossa vida, nós temos que nos buscar ajuda, porque elas estão tão, mas tão, né, enraigadas, tão presentes, tão verdades para nós, né? Ela pode ser uma simples crença, mas ela se tornou tão real na nossa vida que nós não conseguimos fazer mais nada. Que essas crenças, elas determinam aí a nossa vida. Nós não conseguimos nos livrar dessas crenças. Aliás, tem crenças que estão no nosso inconsciente e nós não sabemos nem identificar. Então, assim, agora, como existem essas crenças, existem muito mais crenças que são poderosas e influem até no nosso desenvolvimento, né? Na nossa vida, nosso relacionamento fracassados, nossa vida profissional fracassada. Por quê? Que o nosso relacionamento na nossa família às vezes é um fracasso, porque o nosso relacionamento de trabalho é um fracasso, porque a nossa profissão é um fracasso, porque o relacionamento com o dinheiro é um fracasso, por conta das nossas crenças que nós temos com relação ao dinheiro. E tem muitas crenças com relação ao dinheiro que nós temos e nós nem percebemos. Eu era uma pessoa que eu tinha muito, aliás, ainda eu falo que tinha, mas ainda está no meu subconsciente com relação ao dinheiro, com relação, e isso limita nós termos conseguir
nós crescer, né, financeiramente na nossa vida, por conta das crenças, que ela nos limita. Que nós temos uma ideia de dinheiro, e o dinheiro, obviamente, dependendo das nossas crenças, ele não vai nos aproximar de nós nunca, por conta das nossas crenças com relação ao dinheiro. Dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, né? Inúmeras crenças. Então, dinheiro, quem tem muito dinheiro e é rico vai para o inferno. São muitas crenças relacionadas ao dinheiro. E nós temos que nos libertar dessas crenças. Então, eu vou passar aqui umas dicas para você. O que fazer então? Para você identificar as suas crenças. O que fazer? Como nós podemos nos identificar? Eu vou passar aqui uma maneira, pegar a apostila, uma maneira de como nós podemos fazer um caminho de identificação das nossas crenças, porque saber que nós temos crença, nós sabemos. Mas muitas vezes nós sabemos, como se diz, ela está tão acostumada que as crenças que passam a ser verdade. Nós acreditamos nas nossas crenças, independe se elas são reais ou não. Nós acreditamos nelas. E como? E elas acabam, né, nos prejudicando na nossa vida. Aí eu vou passar para você como você curar dessas crenças. Ó, primeiro você tem que ficar consciente das crenças nos momentos da sua vida. Mas é como? Você me disse assim, mas como que eu vou ficar consciente? Porque as crenças estão governando sua vida. Hoje, por exemplo, você deseja conquistar algo e você nunca consegue, e essas coisas nunca dão certo. Por que que a sua vida não vai para frente? Por que que o seu trabalho não, você não cresce? Por que que você não consegue mudar? Por que não consegue? Por conta das suas crenças, dos seus programas que está lá. Enquanto você não mudar, não modificar seus programas lá, sabotadores, e colocando uma outra crença no lugar, você não vai conseguir. E como? Como colocar e poder governar aí as suas atitudes? Primeira coisa, você vai ter que perceber a crença. Cada crença percebida está a resposta. Como perceber? Você pergunta como perceber? Você vai fazer perguntas quando você estiver vivenciando essa crença. Ela chegou até você, você vai perguntar: por que eu acredito nisso? Faça a pergunta. Até anota aí no seu caderninho agora, anota. Por que eu acredito nisso? Por exemplo, alguém diz que você não é capaz. Você não é capaz de conseguir comprar esse carro novo. Ou mais ou menos, ou você mesmo. Eu não sou capaz de ter um carro novo. Aí você pergunta, mas por quê? Primeira pergunta é por que eu acredito que eu não sou capaz? Aí você identifica. Como identificar? Tenta lembrar, tenta ir. Eu sempre falo, faz uma viagem lá na sua vida, na infância. Começa lá pelo quando você começou a entender por gente, né? Nos seus 7 anos aí. O quê? O que que te dizia que você não era capaz de fazer as coisas? É. Qual é a voz que está lá no seu subconsciente dizendo que você não é capaz? De quem você ouviu? Foi do seu pai? Foi dos seus amiguinhos? Foi você vai identificar, procure identificar. Se for, e aí você vai identificar, aí a segunda pergunta que você vai fazer para você mesma. O que acontecerá se eu parar de acreditar nisso? Tá, alguém me falou que eu não era capaz. O que vai acontecer se eu parar de acreditar nisso? Você já identificou. Pronto. E agora? Eu sou realmente, se eu parar de acreditar que eu não